pessoal, Gazeta Esportiva já está começando com muita informação quentíssima e opinião de qualidade, especialmente para você aí de casa. Vamos para a bancada? Hoje comigo estão aqui dois especialistas. Do meu lado direito está o Marcelo Bassege. Tudo bem, Bassege? Tudo bem, Marina? Tudo jóia? Muita coisa para falar hoje, né? Demais, dia agitado. Teve coletiva da Leila Pereira, que inclusive você estava lá em loco acompanhando tudo. Muitas novidades para a gente debater, emitir opinião, repercutir, enfim. Terça-feira cheia de novidades. Cheia, né? E aqui do meu lado esquerdo, nosso querido Tudo Alexandre Silva. Tudo bem, Silvia? Beleza? Um abraço para todo mundo, especial para a Zona Leste. Está em peso acompanhando o Gazeta Esportiva, perguntando do Chico Lang. O Chico Lang já está voltando aos pouquinhos aí, você já notaram. Tá na pré-temporada. Tá na pré-temporada. Um aquecimento. E a notícia... Olha, ele falou Renato Augusto. É o Renato aqui. Augusto Tá da na Gazeta. Não pré-temporada. joga todas, mas joga as principais. Exato. E a notícia mais importante do dia, que é a renovação de quem? De Dele Abel mesmo. Ferreira. Do seu ídolo. Essa é a notícia do dia. Ele vai colocar até um segundo porta-retrato ali na cabeceira da cama Exato, dele. né? Vai ficar Agora renovando merece, também merece. as fotos, Um de né? cada lado. Mas ó, um de cada não lado. foi embora por um triz, tá? Aí, Não foi gente. invenção, não. Ó, então, você fica ligadinho com a gente, porque tem, então, essa coletiva que eles estão falando aqui, tem muito assunto pra gente falar em cima das falas da presidente Leila Pereira, tem também os gols da Copinha, as últimas informações do São Paulo com o Zé Pais, que está em frente ao CCT da Barra Funda neste momento, olha aí. Olha aí, o Zé Pais está na frente ali do CCT da Barra Funda. E ainda nós vamos conferir as novidades do Corinthians. Já no Santos, teve a apresentação de 2 reforços. Isso tudo você vai ver daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva, depois dessas dicas. Estamos de volta e a gente vai direto já com o Palmeiras, né? Porque a presidente Leila Pereira concedeu hoje, então, como a gente estava falando, uma entrevista coletiva só para mulheres. Eu estive lá, acompanhei tudo de pertinho e agora a gente vai mostrar para você um assunto quentíssimo abordado por ela, é claro, a renovação do técnico Abel Ferreira. Fala, Leila. O grande reforço do Palmeiras é esse. Você sempre acreditar nos profissionais que estão dando certo. Então, eu gostaria de comunicar a vocês, em primeira mão, que nós renovamos o contrato com o nosso treinador, Abel Ferreira, até dezembro de 2025. Como vocês sabem, o contrato iria até agora dezembro de 24, e esse era um desejo muito grande meu de manter esse treinador tão vencedor, que já está há tanto tempo conosco, e eu acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor, para a instituição e para o Abel também, para toda a comissão técnica, que eu tenho certeza que ele está muito feliz, ele acredita nessa continuidade de nosso projeto. Vou começar com o Silver, né, Silvia? E essa renovação acho que é a maior contratação, assim como o Lucas Moura renovou com o São Paulo, você pode fazer esse paralelo com o Palmeiras, claro que coisas totalmente diferentes, mas foram renovações, né, Silver? Para mim, o mais importante do que aconteceu hoje na academia de futebol, independentemente da entrevista coletiva só para jornalistas mulheres, que já fazem parte do mercado do jornalismo esportivo há muito tempo, cada vez avançando mais e conquistando mais espaço, o que de fato importou, dentre tudo que a Leila falou, né, e assuntos importantes, assuntos de peso, o mais pesado de todos, a renovação do Abel Ferreira, que por pouco não foi embora. Ele estava propenso a ir para o Catar, tanto que foi para o Catar olhar de perto o que lhe reservaria em futuro próximo. E já convencido pela família de que não valeria a pena ir nesse momento, ele volta descansado e já acerta a renovação até 2025. Detalhe, 2025 é o ano do Super Mundial de Clubes. Então o Abel também está plantando para ele colher alguma coisa, e está certo, porque ele que tanto entrega ao Palmeiras, essa parceria pode devolver uma visibilidade ainda maior para o Abel Ferreira no Mundial de Clubes. Pensei que você ia falar no título. Mundial de Clubes. A visibilidade é O Mundial bem de possível. Clubes, o Mundial de Clubes é muito complicado utopia, né? para qualquer time sul-americano a partir de agora, né? Com esse novo formato. Eu diria quase impossível, enquanto a diferença econômica for tamanha.
mas que ele vai ter visibilidade, ele vai. A visibilidade que o futebol brasileiro ainda não consegue transmitir para os europeus. Sobretudo se o Palmeiras chega numas quartas, numa semifinal de Mundial, o que eu não acho que é tão impossível, eu não vejo o Palmeiras vencendo o Mundial de Clubes de 2025 pela quantidade de clubes europeus. Se já é difícil você vencer um europeu num jogo único, imagina você ter que passar por um, depois ter que passar por outro, depois por outro, depois por outro. Então, por isso, eu não acredito que o Palmeiras vá ganhar o Mundial. Mas, de fato, a participação do Palmeiras nesse Super Mundial de Clubes pesa, sim, para a permanência do Abel. Todo o trabalho de excelência que não só o Abel, mas toda a comissão técnica, o núcleo de saúde e performance, os analistas de desempenho, enfim, hoje o Palmeiras não conta só com uma excelente comissão técnica, conta com um excelente staff como um todo. E é uma grande conquista para o Palmeiras e para os torcedores palmeirenses a permanência do Abel Ferreira, porque a gente ouviu muita coisa, né, no final da temporada passada. Inclusive da minha boca. Eu não cravei, mas dei, de acordo com as minhas fontes, 95%, 90%. O cara tá propenso a ir para o Catar. E gente até só que ele mudou de ideia, né, no meio do caminho, tanto que a coletividade palmeirense ficou realmente lá dentro do Palmeiras ansiosa, temerária de que perderia o Abel. E só posso falar, agora me parece que a família convenceu o Abel. Agora eu entendi tudo. O Abel relaxou, férias porque prolongadas, eu não vou falar onde foi, não vou falar onde foi, mas este domingo encontrei o senhor Anderson Barros e encontrei o senhor João Martins, vulgo auxiliar de Abel Ferreira, num lugar, estávamos ali, não juntos, mas no mesmo lugar, no mesmo recinto. Compartilhando o mesmo espaço, respirando o mesmo ar. E tomando umas e outras. Tomando o mesmo drink? Tomando umas e outras, e eles estavam comemorando algo que até então eu não sabia o que era. E também acabei não perguntando, mas agora a gente já sabe o que era a renovação do Abel Ferreira, né? Enfim, muito merecido, e o Palmeiras vem forte, mais uma temporada para brigar por todas as competições, Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Preparem-se, porque com a manutenção do Abel Ferreira, com a manutenção e renovação também dos principais jogadores e ainda também a contratação de Bruno Rodrigues, que comeu a bola no Cruzeiro, Caio Paulista, que foi uma das grandes surpresas do futebol brasileiro em 2023, para mim um dos grandes laterais esquerdos em atividade no país hoje, e também o Aníbal Moreno. Esses três jogadores chegam para compor elenco, não chegam com status de titular. Talvez o Aníbal Moreno seja aquele que mais se aproxime de um jogador que chega ao Palmeiras com status de titular, mas também não chega para ser titular absoluto. Com essas três contratações e a manutenção das principais estrelas do elenco, de fato, o Palmeiras não fica devendo para ninguém. Embora o Atlético e o Flamengo tenham trazido jogadores de mais nome, né? Olha só, nos últimos tempos, o Flamengo tem mais qualidade, mais material humano, mais qualidade técnica. Tem mais estrela, isso não significa que tem mais técnica. Tá, resumindo, mais estrela. O Atlético tem mais estrela. O Palmeiras tem 3 anos de um time praticamente sem grandes mudanças, uma espinha dorsal mantida, um sistema de jogo, não só um sistema de jogo, mas os jogadores já sabem como se movimentar, eles próprios já fazem as mudanças no decorrer das partidas, sempre que o técnico precise mexer peças, fazer trocas. Então o Palmeiras, por isso que eu sou muito fã do Abel, porque além de tudo ele tem um ótimo material humano. Não estou dizendo que ele trabalha com pouco, não. Ele tem muitos ovos. Só que ele não é o técnico que tem os melhores ovos do futebol brasileiro. Concordo. Talvez ele esteja em terceiro lugar. E ele, tendo essa capacidade de transformar no melhor dos omeletes, é por isso que o Abel Ferreira, para mim, é a maior revelação de técnico nos últimos tempos. Resumindo, Silva, Atlético Mineiro e Flamengo tem mais estrela, o Palmeiras tem mais trabalho. Olha só, o Palmeiras é trabalho. Já que vocês estavam falando do Abel, a gente tem uma sonora, né? Porque ontem o Abel, ele retornou das férias e deu início aos trabalhos na academia de futebol. E é claro que ele mandou uma mensagem para a torcida alviverde. Isso, é claro, foi antes da Leila anunciar a renovação do contrato do técnico, que foi hoje, e isso ele deu essa sonora ontem. Então pode rodar. Era passando em primeiro para desejar um bom ano a todos os palmeirenses, e de forma muito especial e particular àqueles que trabalham connosco diariamente. As expectativas, nós próprios criamos as expectativas, elas são altas, são enormes, mas estamos aqui para trabalhar e dar o nosso melhor para corresponder a essas mesmas expectativas, como sempre fizemos, com calma, com serenidade, saber muito bem aquilo que queremos, saber muito bem o caminho que temos que percorrer, saber das dificuldades, saber que cada ano aumentamos o sarrafo e isso obriga-nos a
a nos superarmos a nós próprios. Esse é o maior desafio que nós temos, cada um de nós dentro do clube, procurar este ano ser melhor do que aquilo que foi o ano passado, com alguns ajustes que nós fizemos juntamente com a nossa direção, que faz todos os esforços para nos dar todas as condições, e vocês têm a oportunidade de ver em todos os vídeos que vão passando para a vossa casa todas as mudanças que nós fazemos sempre, de ano para ano, para manter a motivação, manter a disciplina, manter a ambição de profissionais que trabalham no Palmeiras e que todos os anos dão o melhor de si para lutar por títulos, para vos fazer felizes. O Bacege, ele disse ali, a presidência, né, o clube, que dão as melhores condições para ele trabalhar. Você encara, então... Não, eu concordo com isso. É que, assim, o torcedor, ele é muito passional e ele tem todo o direito de vaiar, de criticar, porque é ele que consome, é ele que paga o ingresso e é ele que também sustenta toda essa máquina palmeirense. Mas eu vejo, assim, a maioria das críticas da torcida do Palmeiras são críticas muito exacerbadas, exageradas, porque eu vejo que o torcedor palmeirense, ele quer que o Palmeiras contrate da mesma forma que o Flamengo contrata, da mesma forma que o Atlético Mineiro contrata. O torcedor palmeirense quer um jogador de renome, um jogador para sacudir o mercado, um jogador para todo mundo olhar e falar, caramba, esse jogador é de respeito. Só que o Palmeiras, a gente já disse isso aqui, o Palmeiras ele tem uma outra abordagem que você não pode nem contestar, porque é uma abordagem no mercado que tem dado muito certo. As estrelas do Palmeiras já estão no elenco. As estrelas do Palmeiras são Zé Rafael, Gustavo A Leila Gomes, falou isso aí hoje, Gustavo inclusive. Gomes, todos esses caras são as Veiga, estrelas. As Rony. estrelas já estão lá. Então, nada mais justo, mais correto do que o Palmeiras ir ao mercado para contratar de forma pontual, para preencher uma lacuna ou outra do elenco. O Palmeiras sabe A que ele gente vai vai perder. falar exatamente E mais isso. do que isso. O Palmeiras sabe, e por mais exemplo, do que vai perder isso, o Piquerez uma na base Copa forte, América. Uma base muito forte. Ah, mas perdeu o jogo da Copa. Perdeu. Acidente de percurso. Talvez eu não vi o jogo. Tenha subido um pouquinho no tamanco. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, né? Tenha entrado com um pouquinho de soberba. Mas assim, a base do Palmeiras é muito forte. Eu vejo vários jogos da base do Palmeiras. É um absurdo. A qualidade técnica dos jogadores de frente, principalmente. E outra, a base é pra formar jogador, não é pra ganhar forma título. jogador e você tem que dar vazão a esse jogador. Alguns você vende diretamente, o Palmeiras tem feito esse movimento, né? Mas, por vezes, os jogadores também têm chance no time principal. O Endrick, pô, pelo menos o ano passado rendeu pra caramba, foi protagonista da reta final do título do Campeonato Brasileiro, fazendo gol nos jogos decisivos. Então, é isso mesmo, se você traz um figurão, né? Se traz um jogador qualquer em primeiro lugar, que custa muito, é besteira, porque você tem aqui na base algo semelhante que você formou. Trazer um grande figurão, o cara tem que ser realmente, né, o craque, o jogador para entrar, chegar, vestir camisa e jogar. Não é o caso, acho que nem tem. Né? Então, E outra, hoje o a Palmeiras filosofia tem do uma Palmeiras é administração, né, Silva? Você acompanha até mais de perto, é setorista do Palmeiras. O Palmeiras ele tem uma administração hoje que não fica devendo para nenhuma empresa do Brasil. É uma administração bem profissional. a Leila falou disso Bem hoje, né, profissional. Marina? Falou. Ela falou Falou sim. em vários momentos na coletiva de hoje sobre esse assunto, inclusive quando questionaram sobre mas aí o Corinthians agora tem o patrocínio, você vai... Porque ela... Ó, mas nós a vamos falar disso gente lá na vai frente, falar né? das contratações que o Marcelo falou, dessa questão do patrocínio, já, gente. Que é claro que a gente quer ouvir a opinião do nosso querido mestre Alberto Helena Júnior sobre a renovação da Abel. É hora, então, do Olhar de Mestre. Marina, morena, Marina. Marina, desde menino não me dou bem com os números. Mas estou convencido de que não haja outro treinador da história do Verdão com mais títulos do que os conquistados até agora pelo Abel. Carismático como era o Oswaldo Brandão, o que lhe permite manter sob domínio o vestiário e a paixão da torcida. Abel não é aquele treinador autoral, capaz de imprimir um estilo no seu jeito de jogar de sua equipe. Pelo menos não como o Filipe Nunes, que se autodenominava el malandro de camisa de seda. Isto é, fazia aquele Verdão dos anos 60 jogar um futebol tão malicioso quanto refinado, a ponto de ter vestido a camisa canarinho na inauguração do Mineirão, hein? O único clube que vestiu a camisa do Brasil.
Abel é mais convencional, pragmático, efetivo. E nesta fase do futebol brasileiro, é o que basta para deixar o Palmeiras no topo de todas as tabelas. Sua permanência à frente do Palmeiras, portanto, deve ser saudada por todos os torcedores verdes. Beijos, minha linda. Um beijo, mestre, para você. E o assunto da nossa enquete só poderia ser em cima do português mais amado pelo Alexandre Silvestre, é claro. Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Sim ou não? Você entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto e você, é claro, também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/gazetesportiva e comentar também o que você acha. Ó, vocês fiquem ligados aí que tem muito mais assunto interessante dessa coletiva da Leila Pereira. E a gente daqui a pouquinho vai mostrar mais para vocês também. Mas eu queria saber, vocês aí, e aí? Abel Ferreira, sim ou não, maior técnico? Lógico que é, não tem nem como falar o contrário, pô. Bicampeão da Libertadores, campeão de tudo pelo Palmeiras, não tem... Eu respeito a história do Luiz Felipe Scolari, respeito a história do Vanderlei Luxemburgo, 2 treinadores mega vitoriosos que também merecem estar nesse debate. Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, como o mestre Alberto Helena Júnior citou, também é um treinador icônico da história do Palmeiras, mas eu acho que o Abel Ferreira tá nadando de braçada aí. Para mim, já está numa prateleira superior a todos esses. Para mim também. E o céu é o limite. A pergunta é o maior. Sim, é o maior. Por tudo que ele tem conquistado, pelo carisma, pela identificação que ele criou com a torcida do Palmeiras, mas o Felipão também teve isso, é verdade. O Luxemburgo também num determinado momento, mas a relação, a simbiose que tem foi que fazer criada, uma escala também, né? Dessas épocas, forte. com os títulos. Assim, eu não estou dizendo que é o time mais bem treinado da história do Palmeiras. O time do Luxemburgo, por exemplo, era melhor do que esse time do Palmeiras atual. Sim, a qualidade, mas, assim, muito de jogo, melhor. de material humano. Mas, assim, no conjunto da obra, que o Abel tem feito em tão pouco tempo, o casamento foi perfeito, gente. Foi perfeito. Isso. Então, eu considero, sim. Muito maior. Bom. Vamos continuar falando do Verdão, mas agora a gente vai falar do time sub-20 Alviverde, que entrou em campo ontem para enfrentar o Aster na Copinha, mas o resultado não foi o esperado para o Palmeiras, que foi campeão nas 2 últimas edições da competição. Pode rodar o VT. Aster e Palmeiras se enfrentaram pela 3ª fase da Copinha e o atual bicampeão deu vexame. E ó que o Palmeiras até começou bem. O Verdinho enfileirou oportunidades no primeiro tempo, mas a pontaria das crias da base não estava em dia não. O Aster pouco perigo oferecia, mas na segunda etapa a zaga do Verde deu uma pane geral e o Jean Tadeu teve o oportunismo que faltou aos meninos do Verdão. 1-0 Aster. Precisando do gol, o Palmeiras seguiu pressionando, mas o Pedro Felipe foi mal. E o Riquelme Felipe não fez jus não ao nome de craque e perdeu essa chance. Com o gol aberto, o menino isolou e sacramentou a derrota do Palmeiras pro Aster, equipe fundada há menos de 1 ano e que vai pegar o Guaratinguetá nas 8ª de final. Acidente de percurso, como o Silver falou, Bocégio? Eu acho que foi. A base do Palmeiras vem fazendo um grande trabalho. Nem todo ano o Palmeiras vai ser campeão da Copinha, o atual bicampeão. Mas foi o que o Silvestre falou. Talvez um pouco de desatenção, um pouco de excesso de confiança, de achar que a qualquer momento o Palmeiras poderia fazer o resultado. E isso acabou não acontecendo, porque do outro lado também tem 11 jogadores. Aliás, não só 11, né? Um elenco inteiro que trabalha, que se dedica, que sonha em avançar na Copinha. É o grande torneio de base do país, é o sonho de muitos meninos, então não tem o que falar. O Aster mereceu, fez um jogo consistente, corajoso, conseguiu peitar o Palmeiras dentro de suas limitações e fazer o resultado. Futebol é isso. E paciência, deixa para o Palmeiras tentar buscar o tri no próximo ano. A queda precoce, sem dúvida, do favorito ao título, um dos favoritos. Mas o que realmente vale nessa idade, nessa categoria, é formar grandes jogadores, independentemente de você conquistar o título. E o Palmeiras tem feito isso nos últimos tempos. Caiu precocemente, mas o trabalho continua sendo muito bem feito. E a gente vai continuar aqui falando da Copinha, só que agora você vai conferir os demais jogos de ontem que definiram os confrontos das 8ª de final. Olho na tela.
Ontem, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo jogou contra o São José do Rio Grande do Sul e venceu o jogo pelo placar de 3-1. Lá em Osasco, pela terceira fase da competição, o Mengão carimbou vaga nas oitavas. Quem também conseguiu o avanço foi o Santos, hein? Em Diadema, o Peixudo derrotou o Água Santa por 4-2. Enzo Monteiro, Thiago, Miguelito e Gabriel Bontempo marcaram os gols da equipe da Baixada Santista. O time da Vila vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. O Cabuloso triunfou perante a nossa querida Portuguesa por 1-0 e garantiu a vaga. Pra fechar o nosso resumo aqui da Copinha, alerta de pênaltis na Moca e em dose dupla, hein? Na Ibrachina Arena, o time da casa e o Vitória ficaram no 1-1 no tempo regulamentar e nas penalidades máximas, melhor para os mandantes. Mandantes estes que vão enfrentar o Coritiba nas oitavas. O Coxa empatou com o Juventus na Rua Javari sem gols e eliminou a equipe da nossa Big Boss Michele Gianella nos pênaltis, 5-4. Antes de seguir, tem mais uma informação da Copinha. A Federação Paulista anunciou hoje que a decisão do torneio não vai ser realizada no nosso querido Pacaembu. Jura? Não vai ser, Nossa, Silvio. eu jurava que ia dar. A medida... Pois é, Quem viu eles a tinham São confirmado... Silvestre? Quem viu a São Silvestre, a imagem aérea, como é que ia ter jogo no Pacaembu? Não tem nem arquibancada. Não tinha, é lá. verdade. E a medida guindaste foi dentro do tomada estádio. de acordo com a concessionária que está reformando o estádio e também com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O Paulo Machado de Carvalho segue em processo de modernização com previsão de ser reaberto em fases neste primeiro semestre. O local da final da Copinha será divulgado posteriormente, uma tristeza. Eu queria muito. Inclusive, no lançamento, né, do evento da Copinha, falaram que ia ser lá. Me surpreende eles decidirem mudar o local da final faltando o quê? 9 dias para a final? Gente, pelo amor de Deus, se você passasse 3 meses atrás na frente do Pacaembu, você já tinha certeza de que o Pacaembu não ficaria pronto para dia 25 de janeiro, que é a data da final da Copinha, como eu disse, a gente. imagem aérea da transmissão nossa aqui da São Poxa. Silvestre. Impossível ter um jogo de futebol lá. As imagina. arquibancadas não foram nem instaladas ainda. Tem campo, não tem arquibancada, é um canteiro de obras lá. E aí, quando a gente tiver, então, o local da final da Copinha, a gente, claro, vai trazer para vocês. Mas vamos mudar para o Santos, que segue apresentando os reforços contratados para a temporada deste ano. Como nos outros dias, 2 jogadores participaram da entrevista coletiva com a imprensa. A gente começa aqui com a fala do zagueiro Gil sobre a escolha de vestir o manto do Peixe. Eu fiquei muito feliz, né, pelo interesse do clube em contar com o meu futebol aqui. Acho que, como eu falei aqui antes, a camisa do Santos é muito pesada e desde quando eu recebi a ligação eu conversei com as pessoas que são próximas a mim para poder aceitar esse desafio. E fico feliz, estou muito feliz de estar aqui, estou feliz de poder contribuir, né, com algumas coisas no clube, no dia a dia, para poder colocar o Santos novamente na Série A. Acho que nós temos um desafio muito importante pela frente, que é o Campeonato Paulista, que é muito difícil também, já é uma preparação muito forte, então a gente tem de tudo para poder fazer o melhor. Acho que não só eu, mas todos os companheiros que chegaram aqui, acho que é para fazer o melhor. Eu conversei muito com o Juliano também, né? Ele acertou primeiro do que eu e para pegar as referências de como funciona o clube e foram as melhores possíveis e isso também facilitou no meu acerto. Bom, outro jogador que também foi apresentado hoje, que estava ali do lado do Gil, foi o Pedrinho. O atacante que chegou por empréstimo do Lokomotiv Moscou foi questionado sobre a acusação de agressão feita pela namorada dele em 2023. Ele também falou sobre a chegada dele ao Peixão. Eu não vou entrar muito em detalhe, não quero falar sobre isso, mas eu sou inocentado e o processo está na mão dos advogados. Qualquer dúvida tem que procurar eles e perguntar sobre. Mas eu não vou ficar entrando muito em detalhe. Desculpa. Queria estar aqui no Santos, lutei para estar aqui e agora eu vou dar o meu melhor, vou honrar essa camisa, quero ser muito feliz aqui. Eu sempre acompanhei o Santos, o Neymar e para mim é um motivo de muito orgulho estar vestindo essa camisa. Com certeza eu vou dar o meu máximo e quero desfrutar muito do clube, da Vila Belmiro, que eu sempre me imaginei na Vila jogando, fazendo jogadas e é isso.
Boa sorte para eles então. E agora, torcedor corintiano, chegou a sua vez por aqui. Thiago Salazar está lá na nossa redação de esportes e chega aqui para trazer as últimas novidades do Timão. Boa noite, Salazar. Tem lateral chegando para compor o elenco do Corinthians, é isso? Tem sim, Marina. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, a gente trouxe a informação ontem aqui ao vivo no Gazeta Esportiva sobre o acordo com o Corinthians muito perto ali com o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. Informamos ontem também que ele viajaria hoje aqui para São Paulo e isso acabou se confirmando. O Mateuzinho já está no CT Joaquim Grava, vai passar por alguns exames, vai assinar contrato, vem por um vínculo de empréstimo, ele segue vinculado ao Flamengo até 2026, vai ficar por aqui por empréstimo até o final dessa temporada. O Corinthians, olha, não duvido nem que anuncie o Mateuzinho ainda hoje, mas talvez deixe isso para amanhã, vamos aguardar, mas está naquele processo final de assinar contrato, fazer exames, tirar foto e tudo mais, viu? Agora, o Mateuzinho, você sabe quem é o Mateuzinho? Conhece, lembra, viu jogar pouco no Flamengo? A gente trouxe alguns dados dele para o torcedor corintiano, dá uma olhada na tela. O Mateuzinho tem só 23 anos de idade, ele tem 1,71 m, não é muito alto, natural de Londrina, no Paraná, foi lá, inclusive, que ele fez toda a categoria de base até ir para o Flamengo. Ele terminou a parte de base dele no Flamengo, ali já no Sub-20, é o lateral do Flamengo com maior número de assistências desde o Léo Moura. O Léo Moura foi um grande lateral lá do Flamengo, saiu em 2015 do clube e depois do Léo Moura ninguém deu mais assistências para gol do que o Mateuzinho. Foram 24 ao todo. Ele oscilou entre titularidade, algumas vezes no banco de reservas, né? O ano passado ele acabou jogando menos do que nos anos anteriores, mas sempre um jogador muito utilizado pelos técnicos que por lá passaram. E olha, apesar de 23 anos de idade, né, só 3 temporadas no Flamengo, já foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e 2 vezes campeão carioca. Ou seja, jogador jovem, mas que vem aí de um grande clube, um clube que está acostumado a disputar título. Boa contratação para o Corinthians. Vou passar a bola para vocês porque a esperança aqui da diretoria do Corinthians é que, enfim, o Fagner tenha uma sombra. Faz muito tempo que o Fagner não tem nenhum reserva à altura ou alguém que pudesse incomodá-lo. O ano passado o Fagner acabou perdendo a posição de titular, inclusive, para o Bruno Mendes, que era um zagueiro que jogava improvisado por ali. Enfim, o Fagner tem uma história muito bonita no Corinthians, mas vai completar 35 anos de idade no meio dessa temporada. Para muita gente não vive grande fase, vai ter que dar a resposta, mostrar para ver se está recuperado para essa temporada, só que vai ter o Mateuzinho ali, ó, querendo um lugar. Quem que vocês acham que vai ficar com essa titularidade? Fagner ou Mateuzinho? Eu passo a bola para depois voltar e falar do centroavante que o Corinthians está atrás, Marina. Valeu, Salazar. E aí, Silvio? Gente, o Fagner pode não ter tido uma boa temporada ano passado, assim como boa parte do elenco corintiano, mas o Fagner, para mim, é tiozão, mas é muito bom jogador, é um lateral firme, já tem 35 anos, tudo bem, você faz ali um posicionamento um pouco mais tranquilo, sem atacar tanto, uma proteção de um volante, alguém ali para fazer uma cobertura, montar um esqueminha também para o Fagner poder continuar jogando, porque eu acho que ele ainda tem muito a entregar pro Mano Menezes e pro Corinthians. Agora, a chegada do Mateuzinho é legal porque dá uma oxigenada e você tem uma boa opção para substituir, até porque o Fagner não vai conseguir jogar todas, né? Se os caras que são jovenzinhos não conseguem, imagina um tiozão de 35. Aí você traz um jogador que já estava acostumado com pressão, Flamengo, um bom lateral. Acho que é uma contratação bem razoável do Corinthians, Marcelo. Conhecendo o Mano Menezes, eu acho muito difícil que o Mateuzinho chegue e já chegue sendo titular, desbancando o Fagner desde o início, porque o Mano Menezes é um profundo conhecedor da história do Fagner no Corinthians, sabe do que o lateral direito representa para o clube, tudo aquilo que ele já fez pelo Corinthians e até em questão de respeito, por respeito ao jogador Fagner, eu acredito que o Fagner, a princípio, ele começa como titular na lateral direita. Não tenho a menor dúvida. Mas sem dúvida o Mateuzinho vai ser muito útil, a temporada ela é longa, ela é desgastante, o Mano vai precisar rodar o elenco e o Mateuzinho vai agregar muito porque até então o Fagner não tinha um lateral que ao menos chegasse perto da capacidade que ele possui. É lógico que ele não é mais aquele Fagner de 5 anos atrás, é um jogador que tem mais limitações, mas tecnicamente é um cara que pode sim ainda fazer a diferença se
não for exigido fisicamente de maneira exagerada. E aí eu acredito até que o esquema com 3 zagueiros, que o Mano até está estudando implementar no Corinthians para essa temporada, pelo que eu venho lendo e acompanhando, eu acho que pode ser muito benéfico para o Fagner. Sim. Porque a partir do momento que você tem mais liberdade para subir... Deixa o cara mais solto. Poxa. E digo que ele nem precisa ser o Fagner de 5 anos atrás. Se ele for o Fagner de 2 anos atrás, ele já está melhor do que muito lateral direito que temos por aí. E lembrando que o Corinthians contratou zagueiros importantes. Renovou com o Veríssimo, comprou o Veríssimo, também trouxe outros 2. Então, o Corinthians está bem de zagueiro. Mas agora chegou a vez do São Paulo por aqui. Cadê o somzinho de São Paulo? Não tem, não? Tá bom. E a gente vai direto para o CCT da Barra Funda para falar com o José Paz. Boa noite, Zé. Quais são as novidades por aí no Tricolor? Tem que tocar o hino também. Querida, é lógico, fala minha querida Marina Buffon, um beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição gloriosa do Gazeta Esportivo. Estou aqui em frente ao CCT da Barra Funda, ZO, Zona Oeste de São Paulo, número 2724 da Avenida Marquês de São Vicente. O helicóptero passa neste momento e Márcio Luiz Gabriel mostra pra vocês a condição do trânsito. Nesta terça-feira, tudo tranquilo nos dois sentidos, sentido bairro, sentido centro. Tudo de boa na Lagoa aqui no Tricolaço do Morumbi. O São Paulo que fez mais uma atividade hoje aqui no CCT da Barra Funda, a terceira comandada pelo professor Thiago Carpini desde que ele chegou aqui ao São Paulo, a 10ª atividade de pré-temporada do São Paulo, visando aí este longo ano de 2024. Tem Paulistão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Brasileirão e a Supercopa chegando aí no próximo dia 4 de fevereiro lá no Mineirão, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, campeão do Campeonato Brasileiro, Palmeiras contra o campeão da Copa do Brasil, o São Paulo. E o Thiago Carpini, na entrevista coletiva de ontem, a primeira dele como técnico do São Paulo, a apresentação dele como técnico do Tricolor, foi perguntado sobre esse jogo. E aí, a tua expectativa, Carpini, para esse super confronto, esse choque rei lá em Minas Gerais? Já tá pensando nesse jogo, Carpini? Diz aí. Eu prefiro tratar jogo a jogo. É uma coisa que é minha, eu sei que cada jogo tem um peso, uma representatividade diferente, e a gente sabe disso. É uma final, é um título, é um jogo grande, é um clássico, mas nós temos um jogo contra o Santo André no sábado, que para mim é o mais importante, porque é a minha estreia, é o meu primeiro contato com o torcedor, é o meu primeiro contato no Morumbi como comandante. Não dá para a gente pensar daqui na 6ª rodada do ano, que se eu não me engano vai ser o 6º jogo, ou 5º, antes de pensar no primeiro. Talvez até esse período vai dizer muito de como a gente chegue para essa decisão. Então vamos de cada vez, um passo de cada vez. A nossa Supercopa é o Santo André, sábado no Morumbi. Pois é, esse jogo contra o Santo André, a estreia do São Paulo aí na temporada e também, óbvio, no Campeonato Paulista, no próximo sábado, às 8 horas da noite, lá no Morumbis, não vai para outro lugar não, pro Morumbi, é no Morumbis, viu, Urandi? Anote aí nosso auxiliar, é Morumbis. E eu duvido que o Thiago Carpini já não está pensando lá no Palmeiras, que era a opinião da Marina, do Silvestre e também do Bacégio. Jegson Mendes pode deixar o São Paulo, o Thales Costa também pode deixar o Tricolor, aí ir pro futebol lá da Ucrânia, mas isso tudo é assunto para daqui a pouquinho, para minha segunda entrada, porque se esses caras aí podem deixar o time do São Paulo, tem gente que já saiu. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, para minha próxima entrada ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Mar? Devolvo para vocês aí. Valeu, Zé. Pra mim, claro, ele tá pensando já na Supercopa, mas se ele vencer esse primeiro jogo de estreia, já dá uma aliviada, né, Bacégio? Ah, sem dúvida nenhuma. Estrear com vitória diante da sua torcida, no Morumbi lotado, que provavelmente Morumbis. É o que vai acontecer. Aliás, Morumbis, perdão. Morumbi no plural. Perdão. Com o Morumbis lotado, sem dúvida nenhuma, é uma ótima maneira de você começar a temporada. Mas assim, eu acho que todos os jogos do São Paulo até a Supercopa do Brasil, dia 4 de fevereiro, vão servir como pré-temporada. Não tem como a gente falar o contrário. Se eu não me engano, são 4 rodadas do Campeonato Paulista que o São Paulo vai usar como pré-temporada, até porque o Carpini ele chegou faz poucos dias, não teve a oportunidade de iniciar essa preparação desde o início. Das 2 semanas de pré-temporada, que já é um período curtíssimo, né? Uma foi comandada pelo Dorival e logo em seguida pelo seu filho, né, o Lucas Silvestre, que também é auxiliar dele. E essa segunda semana agora vem sendo liderada pelo Carpini, ou seja, uma semana praticamente de trabalho e já vai estrear contra o Santo André. E se o São Paulo perder para o Santo André, pode ter certeza que vai ter
torcedor e também nós da imprensa já criticando, já levantando dúvidas sobre o trabalho do treinador de 39 anos. E, gente, calma, não é isso que... O Carpini, ele não vai revolucionar o São Paulo de uma hora para outra. Como se perder para o Santo André, nem tudo está perdido. É o primeiro jogo da temporada depois de uma semana de trabalho do novo treinador com o elenco. Então, muita calma nessa hora. Vamos esperar essas 4 primeiras rodadas do Paulista, ver o que o São Paulo vai apresentar, quais são as alternativas encontradas pelo Carpini nesses jogos. E aí depois a gente pode fazer um diagnóstico de como chega o São Paulo para essa Supercopa do Brasil. Independentemente do que vai acontecer, o Palmeiras chega como favorito. Se o São Paulo ganhar os 4 jogos e o Palmeiras perder esses 4 primeiros jogos, o Palmeiras ainda assim será favorito ao título da Supercopa do Brasil. Não sei o que o Silvestre pensa. Eu vou responder a pergunta sobre o discurso do treinador. É um discurso pronto de quase todo técnico de futebol, ainda mais desse nosso tempo, né? De agora. Discurso pronto, protocolar, o próximo jogo é sempre uma... Eu não estou criticando, não, é a linguagem dos caras de hoje, né? É o que tem que ser falado também, né, gente? O próximo jogo é o mais importante, o escambau, gente. Qualquer campeonato de várzea, de colégio, não sei o que, também vale pro profissional, você recebe a tabela, você já faz as contas aqui, ó. Pô, aqui a gente faz isso, faz aquilo, aqui não sei o que, papapá. 4ª rodada tem clássico, pô, a Supercopa do Brasil já tem que... Então é óbvio que é um jogo muito importante, tem que pensar no primeiro, segundo, terceiro passo, mas você já está projetando o grande jogo inicial da temporada, que é a Supercopa do Brasil. É isso. E a gente vai voltar agora com mais Leila Pereira por aqui. A presidente do Verdão foi questionada sobre qual seria a próxima briga dela à frente do clube. Pode falar, Leila. Tem pessoas que fogem, né, de uma briga. Gente, eu adoro, eu sou contenciosa. Eu gosto de uma briga. Eu sou contenciosa. Adoro. Quando não tem, a gente inventa, procura alguma, sabe? Eu não tenho medo de briga, porque eu gosto de sair sempre vitoriosa. A próxima briga, eu tenho 5 títulos a disputar, então são a briga para conquistarmos títulos. Um contexto, essa pergunta foi feita, né, por uma colega falando sobre reconhecimento facial, que é uma medida impopular, e ela falou, qual a sua próxima briga? E ela falou 5 títulos. E uma das maiores brigas que ela comprou, que pouquíssimos dirigentes homens compram, independentemente dessa coletiva só para mulheres, que eu discordei dela, mas tudo bem, entendo a intenção e tá tudo certo, foi ter brigado com a torcida Mancha Verde, a maior torcida do Palmeiras. E com ou sem razão, e eu não vou entrar nesse mérito, ela teve muita coragem, porque não é fácil mexer com os grupos organizados de torcidas no futebol brasileiro. E ela falou que não ia comentar sobre isso hoje, foi um assunto... Mas que ela comprou a briga, que um monte de marmanjo nunca teve coragem de comprar, ela comprou. Silveira, é a dama de ferro do futebol brasileiro. E é claro que a Leila foi questionada também sobre aquela questão do patrocínio, que vocês estavam comentando aqui, né, que vinha sendo assunto nos últimos dias. Lembrando então aqui que as cobranças da torcida em cima disso voltaram com força no início do ano, depois de o rival Corinthians anunciar os valores fechados para o patrocínio do clube. Vamos conferir. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Eu não vou entrar nessa pilha, sabe? Não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. Que isso? O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando o patrocinador que eu sei que não tem capacidade para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Não vou. O contrato da Crefisa, só para a gente encerrar esse assunto, até para o torcedor, para a imprensa, a Crefisa e a FAM contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Esse contrato vai ser honrado como sempre foi. A Crefisa e a FAM, nossas empresas, nunca atrasaram um dia desses patrocínios. Nunca. Nunca. Nem em época de pandemia, que ninguém pagava ninguém, a Crefisa e a FAM sempre honrou esses compromissos, tá? Então, o contrato da Crefisa e da FAM é até 31 de dezembro, tá? E vai continuar até 31 de dezembro neste valor. Durante esse ano, nós vamos fazer concorrência para que empresas idôneas venham apresentar
propostas para patrocinar o Palmeiras. Mas o que me interessa é valor fixo, não é valor variável. O Palmeiras não é sócio de patrocinador. Tá? O que me interessa é valor fixo. Aí nós vamos saber quanto que vale realmente atualizado a camisa do Palmeiras. Esse valor que a Crefisa paga hoje o valor foi fechado pelo presidente Maurício Gagliotti. Na época, era o maior valor que o Palmeiras encontrou no mercado. O que eu não posso é alguém aparecer aqui, olha, pagam 200 milhões. Olha, então tá bom, como está na imprensa que é 200 milhões, aumenta. Que isso? E a Leila aí falando do patrocínio, mas... Sem citar nomes. É que ela falou, o que ela falou naquela outra coletiva do ano passado, em outubro, as pessoas vão na literalidade das palavras. Aí, realmente, ela falou, me mostra, o contrato do patrocínio do Corinthians existe. Se ele vai ser cumprido, se vai dar certo, é uma outra questão. E eu concordo com tudo que ela está dizendo agora, que lá atrás ela falou demais, né? E escorregou nas palavras, e oportunistas vão lá recortar, né? Agora, a gestão dela, para mim, é muito boa, assim como foi a do Maurício Gagliotti e a do Paulo Nobre, um anjo que caiu do céu para os palmeirenses. Então não dá para questionar a gestão do Palmeiras. Palmeiras de Paulo Nobre para cá é um exemplo de gestão, com erros, alguns erros e muitos acertos. Existem 4 clubes, ao meu ver, Silvestre, tirando a SAFs, tá? 4 clubes que são exemplos de gestão. Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza e Flamengo. O resto é resto. E o Palmeiras só é o que é muito por aquilo que você falou. Paulo Nobre, um anjo na vida de todo palmeirense. Maurício Gagliotti, que deu a continuidade necessária. E agora a Leila Pereira, que também vem prezando muito pela continuidade. Então, gente, não tem mágica no futebol. É dinheiro, sim, para se montar um bom elenco e ter um futebol competitivo, mas também é continuidade e trabalho de médio, longo prazo. Se você acha que o seu time, de um dia para o outro, vai virar um time que vai bater de frente com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, desculpa, o Corinthians está contratando, está trazendo patrocínio, está fazendo tudo o que, na teoria, tem que ser feito para poder ter um futebol competitivo. Mas, gente, para bater de frente com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, esses clubes, não é só fazer o que o Corinthians tem feito. É ter paciência, é apostar na continuidade e no trabalho de longo prazo. Olha aí, ó, gente. Boa, gente, ali. Isso foi muito representativo, um comentário bem breve para o diretor não me xingar aqui. Muito representativo, a gente entende aí a insatisfação de algumas pessoas que não puderam participar da coletiva hoje, mas foi muito legal e muito aconchegante para mim, como mulher, estar ali numa sala de mulheres, a gente poder perguntar o que a gente quisesse, a Leila também muito receptiva, então foi muito legal, sim, a gente ter essa coletiva só para mulheres. E só mais 2 assuntinhos, Lê, só mais 2 assuntinhos. Leila candidata à reeleição e também ela falou, aí ela mesmo disse, né, sobre fazer para o patrocínio, né, outras empresas virem abrir uma ali concorrência e de repente cobrir, né, o que até para equiparar, porque foi já o maior patrocínio do futebol brasileiro e agora tá um pouco defasado. Não é mais, e a gente vai voltar com o Thiago Salazar na nossa redação para falar de Corinthians. Salazar, volta aqui, o Corinthians está encaminhando a contratação de um centroavante, você tinha falado agora há pouco, solta aí pra gente a informação. É isso, Marina. Aliás, esse assunto do patrocínio rendeu tanto que a gente vai abordar, né? Ela colocou sobre suspeita, o pagamento do Corinthians e tudo mais. Amanhã, já fica aqui o recado para o torcedor, amanhã a gente vai abordar esse assunto com bastante detalhes, até para esclarecer muita coisa para o torcedor corintiano e também para o torcedor palmeirense, para quem se interessar. Sobre o centroavante que o Corinthians está atrás, veio a informação de que o Corinthians tem interesse no Pedro Raul. O Pedro Raul foi muito bem no Goiás em 2022, foi para o Vasco em 2023, não conseguiu render a mesma coisa, acabou saindo no meio do ano, foi lá para o Toluca do México e o Corinthians demonstrou interesse nesse jogador, procurou, conversou e aparentemente já tem até um pré-acordo ali para trazer o Pedro Raul. A questão é que ele ainda está sendo debatido
internamente, dentro do Corinthians, com o pessoal da diretoria, do Cifute, da comissão técnica, porque a princípio o Pedro Raul não era o plano A do Corinthians, né? O Corinthians tinha outros nomes ali como prioridade, teve muita dificuldade, está tendo muita dificuldade nesse mercado, em trazer alguns jogadores de renome. De repente apareceu essa possibilidade do Pedro Raul e está tendo essa discussão interna dentro do Corinthians. Ele, a princípio, não é uma unanimidade. Então isso está sendo debatido, mas, diante das possibilidades, pode ser que o Corinthians decida ir lá e colocar a proposta de fato na mesa. E se isso for feito, segundo a apuração nossa aqui, muito com a ajuda do Yuri Medeiros do site Gazeta Esportiva, o Pedro Raul deve sim vir para o Corinthians por empréstimo. Inclusive, hoje ele não foi visto no treinamento do Toluca. Todo mundo apareceu lá para treinar, menos o Pedro Raul. Ou seja, é uma negociação que está acontecendo, uma conversa que está acontecendo e pode ser que ele venha para cá jogar pelo menos por empréstimo até o final dessa temporada. Pedro Raul apareceu com destaque, depois não conseguiu manter, tem 27 anos, é a sombra para o Yuri Alberto? Vocês pensam assim? Seria uma boa? Não, melhor ir atrás de outro? O que vocês pensam? Valeu, amigos, um abraço. Valeu, Salazar, eu volto para vocês, solto para vocês aí. Marcelo, eu penso que o Yuri Alberto ele precisa de um protagonista para ele ser um bom coadjuvante. Mas o Corinthians também precisa contratar atacantes, né? Porque do jeito que tá, o time se armou bem na defesa, tá se armando razoavelmente bem na defesa, mas eu tô vendo o Corinthians ainda fraco ofensivamente. Uma incógnita na questão ofensiva. Eu acho assim, Yuri. Raul. O Pedro Raul é um jogador que saiu do Goiás como uma grande sensação, né? Era um jogador que vinha até sendo monitorado pelo Tite na seleção brasileira. E aí, quando ele vai para o Vasco, você fala, opa, o Vasco está de volta à Série A, contratou o Pedro Raul, tá montando um time legal, agora com os aportes da SAF. E o Pedro Raul, ele não vinga no Vasco, que é um grande clube, um clube de massa, assim como é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. E aí, o Pedro Raul, ele não consegue vingar no Vasco, que, embora seja um clube de massa, não tem a mesma pressão e o mesmo nível de exigência que tem um Corinthians. E aí ele vai para o México e também não consegue render o esperado no México. Então, até que ponto essa contratação não é tão arriscada assim? Porque a gente está falando de um jogador que não teve boas passagens pelos últimos 2 clubes que jogou. O salário dele é alto porque ele joga no México, ganha em dólar e os clubes mexicanos são muito estruturados financeiramente. Então, eu pensaria 2 vezes se eu fosse presidente do Corinthians antes de fazer uma investida no Pedro Raul. Vamos voltar com o tricolor paulista? José Paes, como é que tá a movimentação do São Paulo nessa janela de transferências? Tem jogador que tá saindo aí do Morumbis? Pois é, como eu disse na minha primeira entrada, existe a grande possibilidade aí do Thales Costa, que é cria aqui de Cotia, ir lá pro futebol da Ucrânia. Também o Jackson Mendes, que chegou aí contratado quando o Rogério Ceni ainda era o técnico aqui do São Paulo, jogador que tinha passado por Copa do Mundo, não rendeu o que se esperava, também pode estar saindo. Quem de fato vai sair, a gente já sabe, já tem essa informação, é o Gabriel Neves, jogador uruguaio que foi contratado em 2021, estava lá no Nacional do Uruguai, chegou como uma grande peça para esse time do São Paulo, não rendeu, é bem verdade, aquilo que a torcida do São Paulo esperava, então o Tricolor vai emprestar ele lá para o Independiente da Argentina, cujo técnico é Carlitos Tevez, aquele mesmo ídolo do Chico Lang, pediu a contratação do Gabriel Neves, o Gabriel Neves vai para lá, vai emprestado nessa temporada de 2024, vai ter também o passe fixado para caso o Independiente queira comprá-lo, já tem o valor definido em contrato, então um jogador que oscilou bastante aqui no Morumbis e que agora vai jogar lá no Independiente da Argentina, que até tentou uma investida também para contratar o Alan Franco, um jogador que o Tevez gosta muito, que já passou lá no Independiente, mas por enquanto só vai mesmo o Gabriel Neves. E a tia Leila, vocês comentaram muito sobre a coletiva aí da tia Leila, você estava lá, né, Marina? Ela falou sobre um jogador que estava aqui no São Paulo, pulou o muro, agora está lá no Verdão, o Caio Paulista. Muita gente dizendo aí que o Palmeiras atravessou a negociação do São Paulo com o Fluminense, que o Palmeiras deu o chapéu. A tia Leila explicou tudo segundo o ponto de vista dela. Vamos conferir. Não houve problema absolutamente nenhum. O Júlio Casares é um amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, conheço ele antes dele ser presidente do São Paulo. A questão do Caio é que ele estava no São Paulo, mas ele tinha uma cláusula de... O São Paulo tinha uma cláusula de opção de compra do atleta. Não é?
até essa data da cláusula de opção, nós não fizemos contato, sabe? Quando o São Paulo não fez a opção de compra, isso é problema do São Paulo, não é problema do Palmeiras, não é? O jogador ficou livre, sabe? De ser negociado com o Fluminense. Então foi aí que a nossa comissão técnica, né, tinha interesse pelo atleta e foi nos oferecido o jogador, nós tínhamos interesse e foi dessa forma que ocorreu, sabe? Então o Palmeiras não fez absolutamente nada irregular. É isso, né, gente? Assina embaixo, viu? Não tem nem o que falar, né? Não, o jogador sentiu mais firmeza na proposta do Palmeiras, que chegou depois do prazo que o São Paulo poderia ter feito alguma jogada, o São Paulo demorou. Tá tudo certo. Quem quer rir tem que fazer rir. O São Paulo sabia quanto que o Caio ia custar lá atrás quando fechou o contrato com o Fluminense. Sabia qual que era o valor da opção de compra. Sabia qual que era o prazo para exercer essa opção de compra. Não exerceu no prazo, sabe quanto custa, não conseguiu fazer o pagamento porque não tem dinheiro para pagar os 18 milhões de reais à vista e tentou barganhar, envolver dívidas que possuía lá atrás com o Fluminense em relação à transferência do Hudson, enfim. Palmeiras chegou na lata com uma grana um pouco a mais. Aí não tem como, Ele trocou um gigante por outro gigante. Aí um bastidorzinho pra vocês. Depois que terminou a entrevista, colei no Caio Paulista. Todo mundo sabe que eu sou São Paulino. Obrigado, meu querido, pelos serviços prestados e boa sorte a partir de agora no Palestra. E a gente tem mais uma coisinha para falar da coletiva da Leila. A gente vai conferir o que a presidente do Verdão falou sobre contratações. Ela foi direta e reta. Roda o VT. Que as contratações são feitas sempre por solicitação do nosso departamento de futebol, da nossa comissão técnica, do nosso diretor de futebol. Sempre. Nós temos algumas solicitações, pouquíssimas, do nosso treinador, mas não urgentes, tá? Eu não gosto de falar qual a posição que nós somos carentes, que o nosso treinador entende que estejamos carentes, porque, primeiro, nosso elenco é extremamente forte, não é? São contratações extremamente pontuais, o que precisamos agora. Então, para não criar expectativa para o nosso torcedor, o que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos atentos ao mercado. Se vier alguma outra contratação, vai ser muito pontual, sabe, e assertiva. Foi exatamente o que vocês estavam falando, né? Contratações pontuais e, pelo jeito, não chega mais ninguém. Dela. Exatamente. A filosofia do Palmeiras nesses últimos tempos. Eu acho que o Palmeiras, ele acerta em se manter com essa postura irredutível, não cede à pressão da torcida. A Leila já comprou briga com a principal organizada, muito por causa disso, já teve que lidar até com protestos após a eliminação na semifinal da Libertadores, mas é isso que a gente tem batido na tecla o programa inteiro. Convicção no trabalho. O trabalho é bem feito, vem dando resultado, não há por que mudar o caminho traçado. É isso. Eu gostaria, nesse finalzinho de programa, de parabenizar a jornalista Janice de Castro, da TV Record, na coletiva de hoje, da Leila Pereira, só com mulheres, porque ela levantou uma bandeira que é a mais importante de todas. Ela defendeu a classe jornalística, independentemente de gênero. Ela falou em nome de homens e mulheres e deixou bem claro para a presidente Leila, quando que o Palmeiras vai abrir de novo o treino, como sempre aconteceu. E aí podemos estender essa cobrança da Janice para São Paulo, Corinthians, Santos e demais clubes. Porque, infelizmente, independentemente de você ser homem ou mulher, o jornalista está cada vez mais distante do clube. E, na verdade, isso aí está distante do torcedor, porque a gente só faz um meio-campo, é só uma ponte. Muito bom. Vamos ao resultado da enquete? Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Sim ou não? Você votou e a maioria respondeu que sim, com 80% dos votos. Muito bom então, gente. Por hoje é isso. Um beijo pro Silver. Beijo. Um beijo para Marcelo Baceggio. Um beijo para vocês que estão aqui acompanhando a gente. Amanhã tem mais, tem coisa do Corinthians. Vocês viram que o Salazar falou, né? O Salazar falou que vai fazer um negócio de patrocínio, falar os negócios aí. Então vamos ver. Manda um beijo também pro seu Vladimir. Beijo pai do pro Felipe, seu Vladimir. Nosso editor palmeirense. Vladimir é fã do Gazeta Esportiva. Um beijo pro seu também. Vladimir, então, você, pai do minha Fê. Mãe, hein?
Muito Obrigado, bom. Vladimir. E para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube também. Um beijo. Fica com o Jornal da Gazeta agora.